Aqui estamos mais uma vez pela graça, pela bondade do nosso grande e eterno Deus, com mais um programa Paz na TV. Lembrando a todos de que o mesmo ele é produzido e apresentado diariamente pelo Conselho Estadual de Diretores da Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraná. De coração mesmo, eu quero agradecer a tua sintonia, a tua audiência, porque a gente tem feito deste programa um culto, na verdade, um momento da gente transmitir um pouco de paz, um pouco de alegria, enfim, transmitindo vida, fé e esperança na pessoa do Senhor Jesus. E que este programa Paz na TV seja mais um momento de bênção, graça e vitória que vem do coração de Deus para alcançar o teu coração. Vou ler 2 versículos com vocês só. Capítulo 18 do Evangelho segundo João. Quem achou, diga amém. Amém. Tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com os seus discípulos. Amém? Amém, gente? Então vamos assentar nesse mesmo espírito. Mas como eu disse, Deus também é chegado em jardim. Lemos inclusive um texto que Jesus se reúne com os seus naquela noite fatídica, né? Antes de ir ao Getsemane. E depois, quando vai ao Getsemane, estamos falando tudo de jardim. Onde ele foi enterrado, jardim. Onde ele foi crucificado, jardim. É jardim para todo lado. É realmente extraordinário como o jardim faz parte da nossa vida. Mas nessa noite eu gostaria de falar apenas de 3, embora pudéssemos falar de muitos, porque esses 3 fazem parte de toda a nossa história, mesmo antes de nós existirmos. E o primeiro jardim, evidentemente, não podia deixar de ser, é o jardim que estava plantado no Éden. O Éden era um lugar, o jardim estava nesse lugar, e ali, por ser tão belo, Deus preparou aquilo. Deus preparou o melhor lugar, o lugar mais bonito, o lugar mais aprazível para vir conversar com a sua criatura todos os dias na viração do dia. E essa história nossa, de toda a humanidade, começa nesse jardim. O jardim do Éden. Lá, nossos primeiros pais viveram a chamada dispensação da inocência, comendo de todos os frutos, de todas as frutas que se pudesse imaginar, evidentemente, exceto um, que resolveram batizar de maçã, mas que não tem nada a ver, né? Que era o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Fiquei imaginando o privilégio que aquele casal teve de viver num lugar, é uma cacofonia, mas era paradisíaco. Não, sem dúvida nenhuma era paradisíaco, né? E nesse jardim espetacular, o mais incrível era a comunhão que eles desfrutavam com o seu Deus, com o nosso Deus. Você já pensou? Num lugar como esse, todo dia ter uma hora marcada para a gente bater papo com Deus e vice-versa? É uma coisa espetacular, não é isso? Naquele jardim, como nós conhecemos, não tinha tristeza, não tinha doença, não havia dor, tudo ali era perfeito, tudo era bonito, tudo encantava os olhos, tudo satisfazia a alma do homem. Mas no entanto, como nós conhecemos, o pecado, a desobediência, não foi sexo, não foi nada, foi simplesmente a desobediência, né? Entrou no mundo por meio do homem. Ele desobedece a Deus e toda a raça humana cai, né, nas teias, nas amarras do pecado. E a partir dali, tudo mudou. Adão foi expulso do jardim, viu a terra produzir o que ele nunca tinha visto na vida: espinho.
espinho, não havia um espinho em nenhuma planta na terra. Mas a partir dali ele amaldiçoou a terra, e os espinhos passaram a existir em muito pé de fruta aí, como se diz, né? Em muito pé de rosas, por exemplo, infelizmente, não é? Viu a sua mulher dar à luz com dores. O jardim do Éden foi perdido, infelizmente, o primeiro jardim da nossa palavra aqui nessa noite, né? E a raça humana mergulhou nessa história triste que nós vivemos, principalmente nos dias de hoje, de rebelião, de tristeza, de morte. E eu quero pular agora do começo da Bíblia para o fim da Bíblia. Eu falei dos 2 primeiros capítulos de Gênesis, contextualizei isso aqui tudo dentro do primeiro capítulo de Gênesis. Agora eu quero ir para o último capítulo de Apocalipse. A história da humanidade começou no jardim e terminará é uma força de expressão, porque não vai acabar, né? Mas a história da humanidade, como nós somos, isso aqui, carne, né, vai terminar num outro jardim, o jardim da cidade celestial. O jardim perdido do Éden será totalmente restaurado. E conforme você vai ler no capítulo 21 e 22 de Apocalipse em casa nessa noite, você vai ver que lá não entrará nenhuma maldição. Não tem lugar para olho gordo sequer. Não tem lugar para inveja. Ainda hoje comentava com um casal e comento com vocês. Gente, tua casa não é passarela, não é museu para todo mundo ir lá ver. Tua casa é o teu refúgio. Fecha a porta, tá? Cuida do que é teu. Bom, isso posto, lá o pecado não vai atravessar as suas portas, mas nem passando por baixo como uma folha de papel não vai dar. Vai estar tudo lacrado pelo sangue, o sangue do Cordeiro, né? Lá está escrito: as lágrimas serão enxugadas. Lá está escrito: o sofrimento, a doença e a morte não vai entrar mais de jeito e maneira. Lá nesse jardim não haverá noite, aliás, nem lua e nem sol, e no entanto terá claridade, porque Jesus Cristo será a nossa luz. O Cordeiro e o nosso Deus será a nossa lâmpada, conforme está escrito. Nesse jardim, gente, o rio da água da vida não vai nascer no meio do mato. O rio da água da vida não vai nascer lá em cima, numa cachoeira bonita. Por mais que você possa desenhar o melhor lugar para o rio da água da vida nascer, você não vai encontrar, porque está escrito que a água da vida vai fluir diretamente do trono de Deus. Nós vamos viver com Ele, para Ele, para todo sempre. E nesse jardim, todos aqueles que um dia foram expulsos por causa do pecado, agora estão lavados pelo sangue do Cordeiro e vestidos de vestiduras brancas de santidade. Então, tudo isso que nós cantamos aqui é mero ensaio, porque lá nós vamos entoar um novo cântico diretamente àquele que está assentado no trono. Aqui nós fazemos mais ou menos por figura, vamos assim dizer, né? Mas lá nós faremos pessoalmente. Pessoalmente, gente, né? Nesse jardim. E onde é que vai ser, pastor? Onde é que nós vamos adorar a Deus? Vai ter um templo bonito? O templo de Salomão vai ser reconstruído? Não, lá não haverá templo, está escrito, porque o nosso templo é o Senhor e o Cordeiro, está escrito. Nós vamos viver neles. É demais para a cabeça, né? Concordo, mas é a verdade bíblica, afinal de contas. Nesse jardim reconquistado, gente, nós teremos um novo corpo, onde, Deus seja louvado, não vai ter hérnia de disco, que está acabando com a minha coxa direita aqui de novo agora, né? Não vai ter nem dor de dente. Nós vamos ter um novo corpo, perfeito, cheio de glória, como o corpo da glória de Cristo. Nesse jardim nós vamos viver e vamos reinar com Cristo pelos séculos eternos, como também está escrito nesses capítulos. E ninguém, nada poderá nos separar uns dos outros,
e muito menos nos afastar da presença daquele que nos deu a vida abundante e eterna. E finalmente, os 4 evangelhos falam de um terceiro jardim, que na verdade na sequência seria um segundo, onde a história da humanidade revela que entre o jardim do Éden e o jardim da cidade celestial existe o jardim da agonia, existe o deserto, o jardim do Getsêmani. E a gente vê pela desolação, pelo sofrimento, pelo sacrifício que a gente diz substitutivo, mas que teologicamente deveríamos dizer vicário, não é? De Cristo, pela indescritível angústia no Getsêmani, que o rio da vida, límpido como cristal, corre desse jardim restaurado. Tudo passa por esse jardim do meio. Tudo que nos espera na eternidade passou pelo jardim do Getsêmani, passou pelos jardins adjacentes, não é? Há muitos jardins ali. Quem foi a Israel conheceu esse tipo de coisa, né? São muitos os jardins onde a história do cristianismo está escrita, e a história judaica também está escrita. E há lugares como o Monte das Oliveiras, ali próximo, né? Até comentei com o pessoal de manhã, bem na frente da igreja aí, está plantado uma oliveira. Eu plantei ali. É uma oliveira oriunda de uma azeitona trazida do Monte das Oliveiras. Tá bonita, gente. Tá já com 1 metro de altura ali. Quero ter vida para ver ela assim, já com uns 800 anos mais ou menos, né? Gente, sem o Getsêmani não haveria Nova Jerusalém. Sem o jardim do Getsêmani, o jardim do sofrimento, o jardim da agonia, o jardim do combate, o jardim da luta tremenda, não haveria o que nós vamos herdar, que é o jardim da cidade celestial, né? Aquela coisa que eu chamaria até de impenetrável, porque são coisas que a gente não consegue entender na nossa mente, até a medicina tem dificuldades para entender, né? Aquela impenetrável e misteriosa agonia de trevas do jardim, realmente jardim das angústias, né? Está na origem da manhã de uma esperança que para nós será simplesmente eterna. O que nós vivemos aqui de bênção é trocadinho perto das riquezas imensuráveis que nos estão preparadas, que nos estão reservadas e que foram conquistadas por Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim: quando éramos inimigos, quando estávamos debaixo da maldição de Adão por causa do pecado, da desobediência, nós fomos reconciliados com Deus pela morte do seu filho. E isso tudo aconteceu num jardim, num outro jardim, mas aconteceu, não é isso? Nesse jardim, Jesus enfrentou a mais brutal solidão. Mesmo tendo levado os apóstolos, ninguém aguentou aquela situação, em termos espirituais, caótica. O peso das trevas sobre aquele jardim era uma coisa absolutamente irresistível. Era o inferno inteiro ali. O capeta convocou de mamando a caducando, tudo a capetada para vir se amontoar em cima do Getsêmani. Não à toa Jesus suou sangue na sua oração. Não à toa todos eles que estavam com Jesus dormiram. Não dormiram de preguiçosos, não dormiram de relaxado, dormiram pela mesma razão que muitas vezes as pessoas dormem aqui no culto e não sabem por quê, nem tem sono. Guerra espiritual, aproximação do mal muitas vezes. E ele se sentiu solitário. Ele ficou sozinho quando travou a batalha mais terrível, mais titânica que já existiu na história do mundo. Ali, como eu disse, ele suou sangue. Ali a cruz foi vencida, né? Ali do seu rosto escorreu o sangue em gotas grossas que corriam saindo dos seus poros, quando de uma forma corajosa, ousada, valente e voluntária, ele se entregou por você.
Nós temos que pensar nesses termos. A humanidade que seja abençoada. Mas Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você, em particular, por cada um de nós. No Getsemane, a antiga serpente, né, chamada Satanás, que enganou Eva no jardim do Éden, teve ali a sua cabeça esmagada. Quando Jesus morreu, não foi a morte dele que nos trouxe a salvação. O preço exigido era o sangue. E por isso ele morreu. Não é isso? Mas quando ele morreu, Pedro descreve isso, ele desceu às partes mais baixas da terra, pregou aos espíritos em prisão, pisou a cabeça da serpente, tomou as chaves da morte e do inferno e ressuscitou ao terceiro dia. E essa autoridade reconquistada, Ele colocou nas mãos da igreja, que é o seu corpo aqui na terra. É aquilo que eu digo que às vezes as pessoas não entendem. Jesus não pode fazer nada aqui, ou pode fazer tudo, se nós entendermos que nós somos Ele aqui, e Ele é nós lá. Estamos ligados intimamente, cabeça e corpo. Afinal a igreja não é uma mula sem cabeça, é um corpo. Se é um corpo, nada valeria se não tivesse cabeça, mas a cabeça é Cristo. Então os pés de Jesus estão aqui na terra através da igreja. E quem é a igreja? Somos nós. Não é quadrangular, não é batista ou assembleia. Nós somos a igreja. Essa é a grande verdade, né? E ali Jesus aceitou de bom grado um cálice extremamente amargo, de se fazer pecado, de se fazer maldição por nós, ao sofrer uma morte ignominiosa, dolorosa, terrível, insuportável na sua dor, a maldita morte de cruz no nosso lugar, onde Ele foi levantado nu, diante da sua mãe, das suas tias, das suas duas irmãs, dos seus irmãos que estavam ali certamente, filhos de Maria e de José. Ele foi levantado diante de toda aquela multidão que um dia Ele curou, e dos seus algozes. Era uma vergonha impressionante, e era uma solidão absoluta, uma solidão tão densa, tão terrível, que Ele chega ao ponto de, numa das suas 7 sentenças proferidas na cruz, dizer: meu Deus, por que o Senhor me deixou sozinho? Por que o Senhor me desamparou? Deus nunca desamparou, mas Ele sentiu-se sozinho. Aliás, é bom que você saiba isso. Deus jamais te desamparou, vai te desamparar. Você até pode se sentir sozinho, mas jamais estará sozinho, porque sobre nós tem o peso maravilhoso da promessa: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você jamais ficará sozinho, não tem como, amém? Ele não levou em conta a vergonha da cruz, por um motivo simples, por saber da alegria que lhe estava proposta, a alegria de salvar o Rogério Amorim, a igreja quadrangular de Campo Comprido, e toda a humanidade que a Ele aceitasse como Senhor e Salvador, a alegria de nos reconduzir de volta ao jardim de Deus, o jardim restaurado da Jerusalém celestial. É um longo caminho, seria uma mensagem assim para Eduardo Reis aqui, 2h30 falando, né? Como ele fez seguidamente esse ano aqui, não é isso? Mas tudo isto que ele passou nesse jardim foi para neutralizar o primeiro jardim e abrir as portas do último e definitivo jardim, onde nós com Ele vamos reinar, não é só morar. Amém? Vamos supor que nós tivéssemos aí dívida de centenas de milhares de reais, ou até de milhões, não é isso? E vem alguém sem mais aquela, e vai no banco e quita, resgata todo o financiamento. Como é que você ia se sentir? Agora tenta imaginar o que significa o fato de alguém puro, santo, saudável, rico, dono do ouro, dono da prata, abençoado e abençoador, vir a esse mundo para se tornar pobre, miserável, doente, pecador e maldito, e tudo isso no nosso lugar. Quanta alegria nós deveríamos manifestar,
quanta gratidão nós deveríamos manifestar, não é verdade? É isso que nós temos que entender. Ele não veio para dar emprego, ele não veio simplesmente para curar, ele não veio simplesmente para expulsar demônios, ele não veio para me dar uma casa. Por acaso todas essas coisas acontecem, são agregadas ao valor maior, que é a salvação eterna da nossa alma. Para isso ele veio, para resgatar aquele jardim e preparar um perfeito. Por isso Paulo também escreve dizendo que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, pela sua morte Jesus trouxe vida, né? Pelo seu sacrifício ele trouxe redenção, livramento, quitação de dívida. E agora, por meio do seu sangue, nós temos livre acesso à presença do Pai. Não precisamos de intermediário nenhum. Por mais santo que tenha sido o santo, embora a maioria deles nem sequer existiram, não é isso? Nada funciona, porque quem abriu um novo e vivo caminho direto para o Pai, ligação direta, foi Jesus, quando pendeu a sua cabeça sobre o peito e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E então imediatamente o véu do templo rasgou lá de cima para baixo, a mão de Deus fendeu aquele pano, aquela cortina, aquele véu, simplesmente revelando à humanidade: vocês agora não precisam de mais ninguém, vocês podem chegar a mim diretamente através do meu Filho. E quando da sua vinda, que se está próxima ou não está, eu não sei, mas uma coisa eu sei: a tua morte está próxima, a minha morte está próxima. O que significa 10, 15, 20, 30 anos diante de uma eternidade? Isso não representa nada. O que é viver 80 anos aqui? O Moisés até diz, né, enfado e canseira, mas a gente prefere viver cansado, né? Mas é um fato. O que isso significa, afinal de contas, não é? Mas a verdade é que na sua vinda nós entraremos no jardim restaurado de Deus, onde estaremos para sempre com Ele. É nessa esperança que nós devemos viver, é nessa confiança, é nessa certeza, e em sendo assim, nada nem ninguém vai nos abalar. A igreja primitiva que todo mundo exalta tinha problemas seríssimos, problemas de pecados tão graves, tão terríveis, que eu prefiro não contar para vocês, principalmente baseado nas cartas de Paulo, principalmente aos Coríntios, não é isso? Mas a igreja primitiva tinha uma coisa extraordinária, era uma fé inabalável daquele povo, que alguém botava uma espada na garganta e dizia: renuncia a Cristo ou você morre. Ele disse: então eu morro, e morria. Renuncia a Cristo ou vai ser jogado aos leões nas arenas romanas, pois eu vou lá brigar com os peludos, né? E não renunciava à sua fé. Muitos de nós temos renunciado à nossa fé por coisas tão ridículas, por coisas tão mesquinhas. Ah, o pastor falou lá do Curitiba, eu não gostei, vou embora, não quero mais saber de Jesus, nem de igreja, nem de pastor, nem de nada. Ah, vá. Precisa soltar uns leões aí, uns ursos aí, né? Nossa fé não foi testada em nada até hoje, gente. Como diz o apóstolo, né? Não chegamos até o sangue, e esperamos em Deus jamais chegarmos, embora a gente saiba que apesar de todo o nosso otimismo e tudo mais, tem perseguições preparadas pelo mundo aí, como está acontecendo com nossos irmãos em tantos lugares, em tantas nações. Estamos falando aqui agora e tem irmãos nossos morrendo agora, morrendo de fome, morrendo violentados, morrendo queimados, assassinados das mais diferentes formas, inclusive na América do Sul. É só olhar lá para a Colômbia, esses porqueira das Farc aí, que agora querem até o perdão e montar um partido político. Cara, vamos devagar, os colombianos estão muito corretos em não aceitar esse tipo de acordo, né? Me desculpe me meter na vida dos outros, mas é assim que funciona. E como é que fica a minha irmã lá que perdeu o marido? E como fica a igreja quadrangular lá acho que foi em Medellín,
que encheram ela de bala no púlpito, porque ela não aceitou a ordem do tráfico de fechar as portas da igreja naquele dia. Como é que fica a família dela? Né? Mas isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. São detalhes de um mundo perverso que nós vivemos. Mas nós temos que viver na expectativa que, primeiro, não somos mais desse mundo. E para nos mantermos fora desse mundo, precisamos estar em Cristo sempre. E que tudo isso que nós estamos vivendo aqui é meramente passageiro. Está chegando o dia de Jesus voltar. E se Ele não voltar, é nós que vamos. Não importa a ordem, importa é que a gente vá em direção a esse jardim maravilhoso da cidade celestial. Amém? Tu és a luz que acende em meus dias negros, e a paz que preenche a minha solidão. Tenho vontade de viver a vida pra te amar, pra te amar. Tu és orvalho que se deita em minha madrugada, e a brisa que sopra em minha direção. Tu és o sol que nasce no meu horizonte, a estrela que brilha no meu céu, no meu céu. Tu és a fonte que mata minha sede, tu és o tudo desse nada que sou eu. Tu és a força que move o meu universo. Seu nome é Jesus, o Rei dos Reis, Senhor. Tu és a vida. Oh, Senhor, tu és a vida. Mesmo que o mundo se levante contra mim, e as trevas e os abismos quiserem me encobrir, pois eu sei que comigo tu sempre estarás. Em ti confiarei, em ti confiarei. Oremos. Altíssimo e soberano Deus, de coração, neste momento, Pai, eu quero te apresentar todas as pessoas, desde o menor ao maior, pessoas de perto, pessoas de longe, aqueles que estão enfermos e aqueles que estão com saúde, aqueles que se alegram e aqueles que choram, meu Pai. Alcança aqueles que estão, talvez, ó Deus, sobre o leito da dor e da enfermidade, passando pelo vale da sombra da morte. Tu és o médico que sara, médico libertador, médico dos médicos. Abençoa poderosamente esse copo de água, essa peça de roupa, abençoa os casais, abençoa famílias, abençoa o teu povo. E abençoa, meu Pai, vidas que acompanham o programa Paz na TV. De todo o nosso coração, nós te louvamos hoje e sempre, grande Deus. Amém. O nosso muito obrigado mesmo por mais um programa
pela tua sintonia, pela tua audiência para com o programa Paz na TV. Um abraço do pastor Irineu Rodrigues, de todos os pastores quadrangulares, não apenas de Curitiba, mas do Paraná todo. Um abraço forte e até o próximo programa e viva Cristo!